Que Lula e Lulinha vão pedir música no Fantástico, você já está sabendo, mas o que você não está sabendo foi a trozoba que explodiu ontem, que eu vou contar para vocês, tintim por tintim, sobre mais um problemito que apareceu no nome de Lulinha, o grande orgulho do papai, Luiz Inácio Cachaça da Silva. Nessa edição eu também tenho que comentar com vocês a respeito dos problemas das candidaturas em várias partes do país, em vários partidos, já que alguns nomes já foram definidos, né? Os partidos têm até 15 de agosto para bater o martelo final e declarar os seus candidatos, e aí em seguida começam as campanhas. Então a gente está tendo problemas tanto nas eleições do DF quanto nas eleições de Minas Gerais. Vocês ficaram sabendo ontem que Cleitinho teve lá uma espécie de renúncia à sua candidatura, mesmo sendo ele o preferido nas intenções de votos. Ele estava em primeiro lugar, o que me soou muito estranho. Mas aí o que também é tão importante saber quanto que causou, né, o Cleitinho fazer aquele vídeo e abrir mão. É importante saber como que ficaram as eleições, as candidaturas lá no estado de Minas Gerais e a quem interessa que o status quo se mantenha assim, sem Cleitinho. Nesse vídeo eu vou te contar tudo. Lá no DF a gente também tem um problemito. O Novo vai dividir os votos do DF, exatamente como está tentando dividir os votos em São Paulo. Em São Paulo, através do Ricardo Salles, e lá no DF, através da candidatura do desembargador queridíssimo Sebastião Coelho. Mas ora, será que direita com direita vai sair na porrada e dividir votos para dar chance da esquerda ir parar no Senado? Isso é tudo que o STF quer, gente. A gente precisa falar sobre isso. E essas pessoas precisam ter a hombridade de fazer conta eleitoral e tirar o time de campo para não dividir votos, como eu avisei da divisão de votos contra Flávio Bolsonaro logo no início dessa corrida eleitoral, vamos colocar assim, né? Então tá, vamos falar sobre isso tudo e agora é a hora que eu peço o seu like para ajudar no engajamento e tudo. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like. Aqui, ó, é de graça, você não paga nada e olha, ajuda pra caramba o canal, tá bom? Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá uma olhada na sua inscrição, você que já é inscrito, vê se tá tudo certinho aí. Bora pra pauta? Bora. Sim, eu vou dividir com vocês a tela, com a CNN Brasil, porque eles fizeram uma cobertura falando um por um dos problemitos que Lulinha está tendo com a Polícia Federal, para não dizer que eu estou fazendo fake news. Deus me livre, vamos lá. Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva. Porque aqui em Brasília, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura do terceiro inquérito para investigar o primogênito do presidente Lula. Jonas, qual seria essa nova frente de investigação? Tem ainda relação com o careca do INSS ou é outra linha? Uribe, Tainá, ótima tarde para vocês. Nova semana para quem está acompanhando a gente. Uma nova linha de investigação, mas ainda falando sobre tráfico de influência e corrupção no governo federal. Segundo essa investigação aberta e a pedido da Polícia Federal, é do mesmo molde do segundo inquérito e também do primeiro inquérito que a Polícia Federal pediu e o Supremo Tribunal Federal autorizou. Vamos relembrar até chegar a esse terceiro em que pé estamos. A Polícia Federal pediu o primeiro com base nas fraudes do INSS, que seriam um tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde, envolvendo o careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, o mercado medicinal à base de cannabis e o Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. A PF coloca aí uma suspeita de que ele estaria usando a influência dele como filho mais velho do presidente, entrando nos órgãos públicos, os ministérios, para ajudar o careca do INSS, a empresa dele e outras empresas privadas parceiras dentro do governo federal. Esse foi o primeiro, mas ainda houve um segundo, com base em tudo que foi encontrado em mensagens, documentos. A gente está no INSS, no primeiro. Exatamente, INSS. Depois passou agora a questão do Ministério da Saúde, tráfico de influência. Houve um segundo após o INSS, porque a gente está listando um por um, que é em relação à empresa de tecnologias de informação no Dataprev, a empresa pública. Essa foi na sexta-feira à noite, inclusive, essa abertura de inquérito. A PF pediu à presidência do Supremo Tribunal Federal, houve uma distribuição e os dois caíram no gabinete do ministro André Mendonça. Não houve um pedido da PF, inclusive, direto ao ministro André Mendonça, que já relatava o Master, o INSS. Esses outros dois, a PF não viu uma relação com o INSS. Acabou caindo aí por sorteio com o ministro, que é do INSS. Isso, os outros dois. Segundo, inclusive, agora a PF, mais uma vez, pedindo um terceiro inquérito contra o filho do presidente, formalmente investigado, em relação a, mais uma vez, tráfico de influência dele com as empresas parceiras dele dentro do governo federal. No fim de semana, Tainá, a gente trouxe uma informação aqui na programação de que no segundo inquérito a PF já coloca aí uma empresa específica, que é a Tesa Structure, que ela tem, inclusive, contratos no valor de 55 milhões de reais com o governo Lula, em vigência. Então, tudo isso está dentro dessa segunda investigação. Chegando agora à terceira parte. E é a que a gente já havia... Você está revelando a segunda, que foi a que não havia sido revelada antes. Isso. A terceira é a que a gente já trouxe do Ministério da Saúde.
A primeira é o Ministério da Saúde, a segunda é a DataPrev, agora o pedido novo da PF é um terceiro de tráfico de influência no governo federal de forma geral. E nesse caso, já apuramos que não está no gabinete do ministro André Mendonça. Houve uma distribuição ali e esse inquérito ainda não foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, só o pedido. Os outros dois estão com o André Mendonça? Sim, os outros dois. Ministério da Saúde e DataPrev. O terceiro não está, já conseguimos essa informação. E fui procurar o advogado do Lulinha, o Marco Aurélio Carvalho, ele disse o seguinte: estão fazendo um melhor de 3. Não há nenhum motivo para abrir um inquérito em relação a isso, dizendo que está tendo até uma pirotecnia, inclusive falando que a PF está tentando interferir nas eleições. Mas eu tenho certeza que a PF está tentando interferir nas eleições, né? É incrível. Deixa eu ver a minha opinião para vocês. Olha, eu não sou contra lobby, eu só acho que se eu não posso fazer lobby a meu favor, ninguém pode fazer, Lulinha também não pode. Se é proibido para mim, deve ser proibido para ele. Se é proibido para Flávio Bolsonaro, por exemplo, é proibido para Lulinha. O problema dessa turma é que quando eles chegam no poder, a eles e aos amigos, a lei que eles quiserem. E aos inimigos, queridos, também é a não lei que eles quiserem. Então, assim, tá mais que na cara que Lulinha tá com problemas e esses problemas realmente se estendem a Luiz Inácio em plena véspera de campanha eleitoral, né? Então, é isso. Parece que Lula e seu garoto estão com problemas. Eu queria conversar com vocês agora sobre uma notícia que caiu ontem. Olha só. A Panzinha disse: então descobrimos hoje que além de 42 visitas a Robertinho ao Planalto fora da agenda oficial do governo, também há indícios de repasses de dinheiro da lobista do careca do INSS ao assessor faz tudo do Lula, o Marcola, o Eldon. É isso. Não tem só Lulinha, não tem só a Luxinger, tem a Luxinger e mais o faz tudo de Lula, o Marcola. Sejam bem-vindos à realidade. Parece que estamos tendo uma revoada de cisnes negros e eu espero que assim continue. A gente chega na renúncia de Cleitinho, né? Cleitinho abriu mão de sua candidatura, foi uma coisa muito chocante. Eu não sei se vocês lembram, não sei se foi quarta ou quinta-feira, que eu trouxe uma notícia que tinha dado como certa mídia, uma certa mídia do regime aí, que estava dando como certo a desistência da candidatura de Cleitinho, mas que ele já estava compondo com o Marcelo Aro, se não me engano é esse, sobrenome eu tenho certeza. E parece que aquilo tudo que eu noticiei para vocês, da coligação dele, da dobradinha dele com esse tal de Aro, foi por água abaixo, foi por aro abaixo. O Cleitinho fez uma declaração muito emocionada, pediu perdão aos mineiros e disse que ele realmente não tem condições de tocar a campanha. Sinceramente, duvido. Duvido que seja isso que tenha acontecido de verdade. Cleitinho é um cara forte, não me parece que arregaria. E vamos ouvir o que ele falou e vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. E já já a gente vai ver como que ficou Minas Gerais em termos de candidatos depois dessa renúncia, entre muitas aspas, de Cleitinho. Eu dirigi aqui ao povo mineiro, pedir perdão. Só puxar um pouquinho mais. Pedir perdão, porque meu momento não está fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar na campanha agora do jeito que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento hoje eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês, vocês não estão cuidando de mim. Bem, pessoal, o vídeo tem 6 minutos e eu acho que é o suficiente para vocês verem que eu realmente não estou falando besteira, não estou falando mentira. Realmente ele renunciou, disse que a culpa era, a responsabilidade era do Estado dele, que o pessoal do partido apoiou e tudo, blá, 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 blá. Eu duvido, tá? Duvido muito. Mas, enfim, essa é a verdade dita por ele, vamos levar em consideração. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como que ficou a situação de Minas Gerais com essa renúncia do Cleitinho. Veja como fica a disputa pelo governo de Minas Gerais e a quem interessa esse status quo lá em Minas Gerais sem a candidatura de Cleitinho. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Primeira candidata que aparece no radar é Indira Xavier, que eu nunca ouvi falar, nem magra nem gorda, é um tal de UP. Eu disse, quem é, né? Ela é militante dos movimentos sociais. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, isso é puxadinho de PT. Bem Mendes, que vai sair, é candidato ao governo de Minas Gerais pelo Missão, lá do MBL. Preciso falar mais alguma coisa? Aí tem o Rafael Duda, do PSTU, puxadinho de PT. Aí tem o Túlio Lopes, do PCdoB, que também é puxadinho do PT. Alexandre Calil, do PDT, que também é puxadinho do PT. Tem o Patros Ananias, que também é do PT. Gabriel Azevedo, que é do MDB, e Matheus Simões, que é do PSD. De todos esses partidos, eu acho que o que interessa mais
que venham todos esses candidatos, que os partidos costumam ser puxadinhos do PT, o partido que interessa mais esse status quo é o PSD, porque o PSD já está há alguns anos caminhando com o bolsonarismo e tal, e aí o Matheus Simões vai se apresentar como o melhor entre todos os porcarias de PTs e seus puxadinhos. Olha quantas chances eles têm de ganhar contra uma do PSD. Então é assim, é um monte de partido, mas todos são puxadinhos do PT. É assim que eles multiplicam os próprios votos, multiplicam as próprias bases e no final todo mundo vota junto e se qualquer um deles ganhar, quem ganha é o PT e os grandões do PT. O PSD vai sair, vai nadar de braçada. O fato é que eles têm até 15 de agosto para definir a candidatura lá, vamos ver o que vai acontecer. Oremos, porque mineiro não está tendo um segundo de paz. Misericórdia. Antes de falar da treta do DF, vamos dar um pulinho no Ciro Nogueira, gente. Eu tô meio ranço de Ciro Nogueira. Olha que bonitinho o discurso dele. Seja parceiro dos prefeitos, das pessoas e principalmente do sentimento de cuidar das pessoas do nosso estado. Joel, o nosso time agora está completo. Eu, Thiago, você e Jeová. Convido a todos aqui a estarem com a gente à tarde na convenção do União Progressista para mandar um recado muito claro ao Piauí do que nós queremos para o futuro do nosso estado. Pode ter toda certeza que o meu voto é dele. Não tem dúvida. Então, minha gente. O que este vagabundo deste cidadão está tentando? Ele é candidato à reeleição ao Senado. Ele não vai fazer impeachment de ministro de STF nenhum, mas ele quer garantir a volta dele para o Senado. E como que ele pretende conseguir isso? Como o voto dos bolsonaristas. E aí ele diz, com certeza meu voto é de Flávio. Vocês viram, todo mundo lá, a plateia gritando, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí ele fala, com certeza meu voto é dele. Aí todo mundo, isso aí. Só que pergunta para ele o que ele ordenou para o partido dele, que seria o que daria palanque para Flávio no estado dele e daria a base para Flávio no governo para, inclusive, a gente impeachmentar ministro do STF. Não. Eu voto em Flávio Bolsonaro. Oi, bolsonaristas, tudo bem? Eu voto em Flávio Bolsonaro, portanto, vocês podem votar em mim. Agora, o meu partido é neutro. Porque ganhe Flávio Bolsonaro ou ganhe Lula, o partido tem que se dar bem. É esse tipo de gente que a gente quer? É esse tipo de gente que a gente precisa? Nós precisamos de gente que seja conservador e que tenha, no mínimo, vergonha na cara e coragem, as coisas tudo roxa, para bater na mesa e dizer, eu vou impeachment esses caras. E ser base para Flávio Bolsonaro. Porque quanto mais gente como Ciro Nogueira lá, menos um bolsonarista raiz, menos um conservador raiz, e mais problemas nós teremos para aprovar nossas pautas e para derrubar ministros de acordo com a Constituição Federal e respira por aparelhos. Quer dizer, eu nem sei se ainda respira, mas que ela tá ali na UTI, tá. Então, assim, esse é o tipo de jogada suja que esse cara imundo tá fazendo. O grande lance é que tem muita gente grande dentro do establishment que precisa de caras como ele. São caras como ele que garantem que, por exemplo, ministros não serão impeachmentados. Entendeu? Olha, gente, não é mole, não. Vamos voar para o Distrito Federal. Vamos falar do Dr. Sebastião Coelho, que é uma gracinha. Olha só o Tony Sag o que falou. Hoje, que foi ontem, o PL definiu 2 candidaturas ao Senado pelo Distrito Federal, que foram Bia Kicis e Michele Bolsonaro. O senador Exalci Lucas, sabendo da sua improvável reeleição, já que ele não seria apoiado pelo partido, ele retirou a sua candidatura e vai concorrer à Câmara dos Deputados. Assim, o candidato Sebastião Coelho, ao contrário do Exalci, mantém a sua candidatura pelo Partido Novo e está declarando apoio convicto a Flávio Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas disso. Só que ele precisa fazer contas, o desembargador Sebastião Coelho. Se ele mantiver a sua candidatura a partir da definição do PL sobre em quem a direita vai votar no Distrito Federal, o desembargador corre o risco de dividir o voto de Bia Kicis e de Michele e de eleger um esquerdista para o Senado do DF. Este é o ponto, gente. Talvez possibilite a eleição de Érica Cocá e Leila do Vôlei do PT. Se isso acontecer, o doutor Sebastião será considerado culpado. Será que ele segura o rojão? Pergunta aqui
O Tony, desembargador, disse o seguinte, ó: minha postura sempre foi e continuará sendo a mesma. Transparência, firmeza e coragem para combater os abusos do STF e defender nossas liberdades sem medo. O Brasil não tolera mais senadores omissos. Muito obrigada pelo apoio de cada patriota do Distrito Federal. Juntos somos imbatíveis. Ele segue candidato. Então, vocês podem se preparar. É como eu digo aqui, né? O problema a solução do Brasil é o brasileiro, mas o problema do Brasil também é o brasileiro. E para encerrar, já que a gente falou da dona Michele, a Malu Gaspar veio com umas gracinhas ontem que eu morri de rir, gente. Como que a Malu Gaspar está sabendo de tanta coisa? Deixa eu soltar aqui o áudio dela para vocês ouvirem. Você tem ela preparando uma carreira autônoma, para mim isso está muito claro. E todo mundo no PL, na aliança bolsonarista, acredita que ela tem uma eleição folgada no Distrito Federal como senadora. Então, assim, até tem gente que especula aí nos bastidores, pô, dependendo de como a coisa se der, você tem o Carlos Bolsonaro disputando lá em Santa Catarina, uma eleição mais apertada, você tem o Jair Renan como deputado, mas muito novo, Flávio Michele. Se Flávio não ganha, quem é o principal nome Bolsonaro no Congresso Nacional? Michele Bolsonaro, com esse discurso de autonomia feminina que já começou a atrair os ataques dos radicais. Michele, Damares, todas essas mulheres bolsonaristas têm apanhado dos radicais porque querem ser políticas autônomas, querem ter suas próprias opiniões. Você pode discordar das opiniões delas, mas elas são políticas, ela tem voto. O Valdemar que fala, né? Ela tem voto. Isso. Quem tem voto... Tem poder. Tem poder. É pragmatismo político, né? Exatamente. Quem está retrógrado vai ter que chegar nesse lugar que é cálculo matemático eleitoral. E ela não vai abrir mão disso. Eu acho que eles não tinham isso em mente. E ela está jogando de forma a fazer todo mundo, como é que se diz, prestar continência a ela. Né? Assim, não sei se... Eu discordo em gênero, número e grau, porque a dona Michele, no final das contas, descobriu, né, ela foi abalroada pela própria realidade, quando ela viu nas redes sociais dela a reação do bolsonarista raiz. Então, não. Eu não acho que ela esteja tentando um voo solo, acho que ela tentou no passado, mas ela já desistiu. E muito diferentemente do que a Malu falou agora, que ela está fazendo todo mundo prestar continência para ela. Não. Ela retrocedeu. E óbvio que ela só conseguiu ser bem-sucedida porque ela é esposa de Jair Messias Bolsonaro e Flávio é filho de Jair Messias Bolsonaro e um filho respeitoso, um filho com vergonha na cara, um filho honrado. E aí foi lá e honrou a esposa do pai em nome do pai, pelo pai. Então não, ela não está fazendo ninguém prestar continência para ela não e quer ser independente, vai concorrer em outro partido. Eu acho legal. Eu quero ser independente do bolsonarismo. Vai para o Novo, vai para o PSTU, vai para o PP, vai para Progressistas, vai para os Republicanos. Tem tanto partido bom aí, não tem? Então, se quer demonstrar isenção, fica mula e vá para onde você quiser. No PL, o capitão é Bolsonaro. Então, eu acho que tem um pouquinho de pimentinha aí da Malu Gaspar para poder fazer com que bolsonaristas fiquem desgostosos da candidatura de Michele Bolsonaro. Então, vamos segurar a peteca e não vamos também deixar ninguém usar as nossas emoções na hora de decidirmos. Certinho? Certinho. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Aqui tem um Pix, se você gosta do meu trabalho, você pode e quer contribuir aqui para a nossa caminhada, é doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, não esqueçam que a meio-dia eu tô lá na bancada mais primorosa dessa internet, que é da Timeline TV, com Alan dos Santos e toda aquela gente maravilhosa. E agora sim, vamos para os comentários. Eu quero saber o que você achou disso tudo. Eu tô com a pulga atrás da orelha lá em Minas Gerais. Eu acho que a Kassab está mexendo os pauzinhos fortemente. E você? O que você achou? No DF, você concorda que Sebastião Coelho abra mão da candidatura dele? Deixa nos comentários para mim, eu quero saber o que você pensa dessa treta toda. Bora lá? Beijos no coração. Fui.